Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Dalto, sou professor de Geografia do Brasil aqui no cursinho e estou convidando a todos para assistir essa super aula sobre deriva continental e a segunda parte sobre os ciclos das rochas. Então não perca mais tempo, pegue seu lápis, seu papel e sua caneta, vem junto comigo tirar todas as suas dúvidas para vocês arrebentarem no vestibular da UEL. Vem junto! Fala galera, vamos começar com a nossa aula de Geografia do Brasil. Aqui é o professor Carlos Dalto e hoje nós estamos o quê? Mais um sextou de Geologia, um sextou que nossos objetivos é falar sobre deriva continental e também falar sobre ciclo das rochas, né? Ao final da aula nós vamos fazer um resumão de todo o conteúdo de hoje, apontando os principais tópicos. Vamos fazer junto no final da aula um exercício resolvido e também deixarei 3 exercícios propostos para vocês lá na sala do Class. Lembrando-se, caso tiver alguma dúvida, mande mensagem nas minhas redes sociais, pode mandar também um e-mail ou, se preferir, deixe um recadinho lá na sala do Class, que estarei pronto para ajudar e resolver os problemas de vocês referente a exercícios de geologia, sobre deriva continental e sobre ciclos das rochas. Lembrando-se, não esqueça de fazer exercícios da apostila do capítulo 2 sobre geologia. Também deixarei um mapa mental ou um mapa conceitual da aula 2, da parte 1 e da parte 2 para ajudar na fixação de todo o conteúdo. Mas antes de iniciar a nossa aula de sextou sobre deriva continental, vamos ver os principais tópicos da aula anterior. Então, a gente viu o quê? Que calcula-se que o sistema solar da qual a Terra faz parte foi formada aproximadamente há 4,6 bilhões de anos. O planeta passou por várias oscilações de temperatura e parte dos elementos químicos foram reagindo, formando novos materiais. Com esse resfriamento foi possível a formação de elementos que nós conhecemos até os dias de hoje, né, que são um estado sólido, líquido e gasoso. E uma rara combinação adequada com esses 3 fatores, não esqueçam, surgiu a vida. A estrutura da Terra ela se divide em 3 grandes camadas, ou seja, a crosta, o manto e o núcleo. O núcleo a gente divide em 2, núcleo externo e núcleo interno. A crosta, lembre-se da casquinha do ovo, é a camada superficial fina da superfície terrestre, é composta por rochas sólidas, constituídas por oxigênio, silício, alumínio, magnésio e ferro. Essa parte do planeta possui aproximadamente 70 km de espessura. Já o manto funciona como sólido para a passagem das ondas sísmicas, tem um comportamento viscoso, fluido, movimenta-se muito lentamente, constitui-se quase 68% da massa do nosso planeta, sua espessura média de aproximadamente 4.600 km e sua temperatura pode chegar a 4.000 graus. Já o núcleo é chamado também de NIF, sua composição metálica, ou seja, sua formação é de níquel e ferro. Essa é a característica geral do núcleo. Já do ponto de vista da ecologia, o planeta Terra é um sistema estruturado em 3 subsistemas abióticos e um sistema biótico. Lembre-se quais são as principais características? Então, vamos ver agora. Os 3 subsistemas abióticos eles são a atmosfera, hidrosfera e a litosfera. Já o sistema biótico é a biosfera. Então, pessoal, se ficar alguma dúvida referente a esta aula, volte para a aula anterior e depois vocês façam esta aula. Então, bora para o nosso sextou da aula 2, capítulo 2 também da apostila de vocês sobre geologia, deriva continental. Qual foi o cientista que fundamentalizou a tese da deriva continental? Em que ano também que a deriva continental, a sua tese, foi formulada? E quais são as principais provas dessa tese da deriva continental? Essas e outras perguntas vamos tirar a partir de agora sobre uma aula sobre deriva continental. Então, a deriva continental, né, ela foi formulada em 1910 pelo cientista alemão Alfred Wegener, que defendeu a tese que os continentes eles se movimentavam, mas muito lentamente, né?
E aqui eu trouxe as 4 fenômenos que ele utilizou para provar a sua tese, né? As 4 principais que possa aparecer na sua prova. Primeiro, ele pegou o mapa mundi, começou a observar. Observou e começou a ver as linhas, né, de todos os continentes. Começou a ver que, olha só, a parte da América do Sul, ela se encaixa sobre o litoral do continente africano. Ele começou a observar também que a Oceania, ela também se encaixa sobre a Antártica e também muitas outras partes do planeta ele se encaixa. Ou seja, ele começou a observar que o planeta ele era um grande quebra-cabeça, que as suas partes, que seriam os continentes, eles se encaixam uma sobre a outra. Também ele começou a observar que existia uma identidade geológica, ou seja, as rochas igual de idade de formação sobre 2 continentes, ou seja, sobre o continente da América do Sul e sobre a África. Ele também observou que os fósseis de animais já extintos da mesma espécie, eles foram encontrados em áreas correspondentes a 2 litorais, como, por exemplo, sobre a América do Sul e também sobre a África, né? Ou seja, encontraram as mesmas espécies de animais extintos sobre os 2 continentes. Animais terrestres, pessoais, animais terrestres que não conseguiriam ir de um continente para o outro, porque existe o Oceano Atlântico aqui no meio, separando esses 2 supercontinentes, né? Ele começou também a observar, a partir das suas grandes experiências, a partir dos seus estudos, lá na Groenlândia, onde ele acabou falecendo por causa de um eventual frio muito intenso, que também existia carvão mineral na Groenlândia. Ou seja, ele começou a observar que, opa, existe carvão mineral na Groenlândia, mas carvão mineral ele é proveniente de florestas equatoriais, como existente aqui no Brasil. E ele pegou, parou, pensou e falou assim, opa, então a Groenlândia um dia ela já esteve em áreas próximas das zonas equatoriais e a Groenlândia já foi uma floresta equatorial também. Olha só, pessoal, que interessante, né? E na sua 4ª última tese, né, a Groenlândia ter no passado em uma zona tropical e posteriormente ter migrado na sua atual posição. Então, essas são as 4 principais fenômenos que ele utilizou para provar a sua tese. Então, pessoal, agora eu trouxe uma imagem para vocês darem uma olhadinha aqui junto comigo sobre a deriva continental. Então, essa daqui, pessoal, é uma das provas que ele utilizou para ele comprovar a sua tese sobre a deriva continental, como, por exemplo, fósseis de animais que já foram encontrados tanto na África como na América do Sul, na África, Índia e Antártica. Olha só um outro fóssil aqui de uma flora que foi encontrado sobre a América do Sul, África, Índia, Antártica e Austrália. Então, essa é uma das provas, né, que ele utilizou para ele provar a deriva continental, que todos os planetas estavam unidos e foram se separando como um grande quebra-cabeça. Então, pessoal, agora aqui eu vou colocar uma animação, né, rapidinho para vocês verem também aonde que ele foi observar o recorte sobre o litoral, sobre a América do Sul e sobre a África, tá? Olha só onde ele utilizou. Vocês estão vendo? Elas encaixam perfeitamente essas 2 áreas. Então, essa também foi uma análise que ele pegou o mapa mundi, daí no caso, né, perdão, que ele utilizou para ele provar a sua também tese que os litorais de todos os continentes, eles se encaixam um próximo ao outro. Vou colocar um vídeo para vocês curtinho, ele não tem som, pessoal, para vocês estarem olhando a partir de 400 milhões de anos como que houve a evolução de toda a deriva continental. Então, aqui nós temos aí todos os continentes juntos, né? E eles vão se separando a partir da Pangeia. Aí nós estamos tendo a evolução a partir de alguns milhões de anos, né? Aí foram criando os grandes montes, né? Daí, no caso, os montes que são alguns montes mais altos que existentes de todo o mundo. Olha só a movimentação, pessoal.
Aí agora nós temos uma animação a partir de 225 milhões de anos. Vocês podem ver que todo o processo ele demora bastante tempo para ele acontecer, né? Então aí nós temos os outros dois supercontinentes. Aí eles vão se separando aos poucos, como vocês podem verem já em toda a animação. Olha só, preste atenção quando a África e a América do Sul elas vão se separando ao longo de todo o tempo. Aí isso é aproximadamente há 100 milhões de anos. Olha só, pessoal, todo o processo de toda a deriva continental, que ela vai evoluindo, olha só, agora é aproximadamente há 60 milhões de anos, né? Então ela vai se separando cada vez mais, até ela chegar nos dias atuais como nós conhecemos hoje, né? Então essas são as montanhas ou as cordilheiras, né, mais altas que nós temos nos dias atuais, que teve a sua evolução gradativa, né? Demorou milhões e milhões de anos para chegar como nós conhecemos nos dias atuais, né? Como as montanhas rochosas, né, que nós temos lá sobre o Canadá, nós temos também sobre Estados Unidos, também nós temos sobre parte do México, a Cordilheira dos Andes, né, que nós conhecemos, né, muito, né, aqui principalmente aqui na América do Sul, né, a Cordilheira dos Alpes, como nós conhecemos também, a Cordilheira do Himalaia também, que são umas das cordilheiras, são as mais altas existentes no mundo, tá bom? Então essa foi a deriva continental, essas foram as principais características de toda a deriva continental que o cientista alemão ele estudou durante as suas pesquisas e suas viagens em vários países para ele chegar a toda a sua tese. Então, pessoal, a gente conclui que a deriva continental, os continentes poucos densos, né, derivam sobre o manto semilíquido e com maior densidade, ou seja, os continentes, eles ficam praticamente, olha só, faz de conta que essa aqui é minha mão, esses fossem os continentes. Então, os continentes, eles ficam sobre o manto semilíquido e eles ficam se deslizando aos poucos com maior densidade, né? Então, ou seja, eles vão se deslizando pouco a pouco, mas isso leva milhões de anos para a gente ter uma visualização muito grande, né? Então, a deriva continental ela foi essencial para a formação da teoria das placas tectônicas das placas, né? Que eu vou mostrar mais posteriormente a diferença sobre a deriva continental e as tectônicas das placas, né? Que são duas teorias completamente diferentes também. No fundo do mar é formado por enormes cadeias de montanhas, sobretudo sobre o Oceano Atlântico. Então, sobre o Oceano Atlântico, que está entre a África e sobre a América do Sul, existe uma grande cadeia de montanhas submersas também, com a teoria de tectônicas de placas. A litosfera está dividida em placas de tamanhos, de formas diferentes, né? Ou seja, a partir da teoria das placas também foi possível estudar os tamanhos das placas, né, existentes em todo o mundo também. Atualmente, a litosfera é formada por 15 placas tectônicas, né? É como se fosse um ovo. Você pega, racha toda aquela sua casca. Então, cada partezinha seria uma placa tectônica, tá bom? Sabe-se que os continentes continuam se separando em uma velocidade de 5 centímetros por ano em média. Então, o continente da América do Sul, ela continua tendo sua evolução, continua tendo a sua separação ainda sobre a América do Norte. É isso que alguns cientistas pesquisadores já dizem. Mas isso é muito lentamente, são cerca de 5 centímetros por ano em média. Aí, pessoal, ainda sobre deriva continental, agora nós vamos entrar nos assuntos mais específicos, que também possa cair na sua prova durante o vestibular, que é sobre os assuntos divergentes ou construtivos. Lembrando-se que esses dois termos têm o mesmo significado, tá bom? Ou seja, são as placas que se afastam uma das outras, ou seja, elas vão se afastando uma das outras, como as placas dos continentes africano e sul-americano. Quando ela se afasta, o magma pode emergir e solidificar, formando ilhas vulcânicas nos oceanos. Nós temos várias, né, sobre o nosso planeta Terra, né?
Curiosamente, a Islândia encontra-se localizada justamente sobre a parte norte do dorsal mesoceânica do Atlântico. Então vamos ver aqui, eu trouxe um videozinho bem curtinho para vocês estarem entendendo as principais características sobre divergentes ou construtivas, tá bom? Que são as placas que se afastam uma das outras. Então, pessoal, como o vídeo mostra, né? Então, eram duas áreas próximas, eram duas áreas juntas, com daí o tempo, né? Isso, pessoal, leva milhões de anos para isso ocorrer, tá bom? Então, elas vão se afastando uma da outra, com a força do magma, ó, tá vendo? A força dele faz romper e faz abrir. Aí entra a parte oceânica. Aí, daí, no caso, é como nós temos hoje. Olha só, nós temos a parte sobre a África e sobre a América do Sul. Então, foi o quê? Se afastando uma área da outra, né? Então, essas são as divergentes ou construtivas. Já a convergentes ou destrutivas, as placas se movimentam na direção uma das outras, ou seja, elas vão de encontro uma da outra, tá bom? Elas vão em encontro. Com isso, elas colidem e geram eventos terrestres, como nós conhecemos, como os tremores e alterações no relevo, com o surgimento de montanhas, como o Himalaia e dos Andes. Ou ainda arcos de ilhas, quando duas placas são oceânicas, como ocorre no Japão. A colisão de placas na qual uma mergulha sobre a outra no movimento denominado de subdução, ou seja, a subdução é a colisão de placas quando uma mergulha sobre a outra neste movimento, tá bom? Quando ambas as placas são das mesmas naturezas, ou seja, mesmas natureza, lembre-se, continental com continental, ou também pode ser oceânica com oceânica. A mais densa subduca, ou seja, mergulha sobre a outra em direção ao manto. Agora eu trouxe um outro vídeo para vocês darem uma olhadinha como esse processo de convergentes ou destrutivos, lembrando que são o mesmo termo, eles agem. Então, pessoal, como vocês viram aqui nesse vídeo, então uma área vem sobre a outra, tá vendo? Esta área, ela está mergulhando, ou seja, ela está subindo na outra. Então, vem uma sobre a outra e uma vem e sobe em cima da outra, né? Então, elas vão tendo este movimento. Então, onde nós temos grandes cadeias de grandes montanhas, né? Ou também nós temos o Himalaia aqui, né? Ou os Andes, daí no caso. Né? Você pode ver que o magma, olha só, ele está subindo, ele vai ficando cada vez mais alto e vai formando todas as cadeias de montanhas existentes. Já o conservativo ou transformante, que é o último que nós vamos ver, as placas deslizam um movimento paralelo, uma com a outra, ou seja, vai ficando uma do lado da outra. Olha só, a minha mão, vocês conseguem ver? Ó, tá vendo? Ó, uma vai e outra volta, ó. Tá bom? Se afastando ou se aproximando. As placas que se movimentam unilateralmente provocam falhas geológicas, como a falha de São Andreas, no oeste dos Estados Unidos, né? Que é muito falado, de que vocês estudaram também lá no ensino fundamental ou no ensino médio, né? Existem dois tipos de limites conservativos em relação ao sentido do movimento entre as placas. São os movimentos sinistral ou dextral. O sinistral, não pode esquecer esses nomes, tá? É o movimento relativo para a esquerda.
Então, o dextral já é o movimento relativo para a direita. Então, lembre-se, sinistral, esquerda e dextral, à direita. Vamos ver um vídeo agora para vocês entenderem melhor este movimento que é o conservativo ou transformante. Vocês estão vendo, pessoal, aí na imagem? Então, uma vai deslizando sobre a outra, só. Uma vai deslizando sobre a outra. Então, esses são os movimentos conservativo ou transformante. Lembrando, pessoal, vocês têm que guardar esses dois nomes, tá bom? De cada uma que eu apresentei aqui para vocês. Porque pode aparecer no seu vestibular um nome ou o outro também. Então, pessoal, continuando nossa aula de hoje, vamos ver agora as principais diferenças sobre a deriva continental e as placas tectônicas, né? Aqui eu deixei um textinho para vocês estarem lendo posteriormente sobre as principais características sobre a deriva continental. Não vou ficar lendo muito, não vou ficar fazendo muitos comentários, porque a gente já fez anteriormente. É mais para vocês fixarem o conteúdo, tá bom? Já agora sobre as placas tectônicas, vocês têm que lembrar sempre que aí os estudos foram feitos principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a partir de 1935, por esses três grandes cientistas e geólogos também, tá bom? Mas para o vestibular, vocês têm que saber principalmente essas diferenças sobre a deriva continental e sobre as placas tectônicas. Então, a deriva continental, ela utilizou elementos do relevo, ou seja, do Brasil, principalmente sobre a América, né, do Sul, falando mais especificamente, e sobre a África, os fósseis de animais e plantas comuns existentes entre esses dois continentes, né, ou seja, sobre a América do Sul e sobre também a África também. Posteriormente, aí sim, eles foram achando evidências entre outras localidades, entre outros continentes. Já as placas tectônicas, vocês têm que saber também que ela foi desenvolvida a partir da Segunda Guerra Mundial, como mesmo eu disse, em que as placas rígidas movem lentamente sobre o manto, ou seja, as placas, né, que elas ficam suspensas, pensa que aqui é o manto, essa parte aqui é as placas, então elas ficam movendo lentamente sobre o manto, né? Isso leva milhões de anos para você ver uma diferença significativa. Então, essas são as duas características principais entre as duas e as principais diferenças entre elas, tá bom? Lembrando-se que as tectônicas de placas, ela complementa a deriva continental. Então, uma depende da outra, porém, são duas teses diferentes. Já a gente agora falando sobre os ciclos das rochas, né, que é uma outra parte da nossa aula, as rochas elas são formadas principalmente por daí os minerais, ao quais apresentam uma diferença nas suas composições químicas, estruturas físicas e durezas. Então, aqui eu coloquei algumas características principais sobre os ciclos das rochas. Aqui nós temos uma figura simplificando toda a parte sobre os ciclos das rochas, né? Como ela começa, né? Que é a partir do magma, né? Que sai principalmente, né? Então, ela vai formar as rochas sedimentares, as rochas metamórficas, as rochas ígneas, né? Que nós vamos estudar posteriormente. Então, tem as principais características que nós vamos ver nos próximos slides, né? E todo o processo. O que eu preciso que vocês guardem, principalmente sobre este processo que eu vou acabar falando agora, os significados da meteorização, erosão, transporte e sedimentação. Então, a meteorização é a qual altera as características das rochas, que pode ser físicas ou elas podem ser químicas. Então, aqui a gente pega e divide ela em duas grandes áreas, né? A parte física e a parte química também. A parte física, né, ocorre a fragmentação das rochas, então essa aqui ocorre a parte física, lembra? Física, fragmentação das rochas.
A parte química transforma as rochas iniciais em outros produtos. Então, essas são as principais características sobre a meteorização. Já a erosão é o processo natural resultante do grande desgaste do relevo, a erosão que pode ocorrer pela força da água e do vento. Então, a erosão ela pode ser provocada tanto pela água ou pelo vento também. O transporte é todo o processo onde que ela se desloca de um local para o outro. Pode ser de um ponto mais alto a um ponto mais baixo ou até mesmo um ponto mais plano, tá bom? Que é onde ela sai, por exemplo, do ponto A e chega até o ponto B, tá bom? Já a sedimentação, pessoal, as diversas camadas de sedimentos que são depositados nas camadas mais baixas, que são as bacias sedimentares, levantando o processo de formação das rochas sedimentares. Ou seja, é um ponto mais alto onde eu tenho algum sedimento e ele vai até um ponto mais baixo, né? Ou seja, vai chegando o sedimento, pensa que aqui é um local mais plano, não precisa ser um local plano completamente, pode ser um local mais plano, né, do que esse ponto mais alto. Então, os sedimentos vêm e eles acabam ficando depositados neste local onde nós temos a sedimentação. Depois nós temos aqui, pessoal, todo o processo de como é feito o ciclo das rochas, né? Então, as rochas elas são transformadas em rochas mais antigas para rochas mais novas, e assim vice-versa. Então, pode ser por este movimento aqui, tá bom? Lembrando-se que uma rocha ela pode ser sedimentar, depois ela pode ter seu levantamento, pode ser uma rocha metamórfica, depois ela pode ter seu levantamento, e também pode ser uma rocha ígnea, depois ter seu levantamento também, tá bom? Outra característica muito importante é vocês saberem sobre a fusão. A fusão é a temperatura contínua agindo em sua superfície. Assim resulta na fusão do magma, que transforma novamente em rocha ígneas. Então, olha só, as rochas ígneas ela passa por todos esses processos, depois ela vai ser uma rocha sedimentar, uma metamórfica, depois a metamórfica com a fusão, com uma alta temperatura, ela se transforma em magma, depois ela tem a sua cristalização e se transforma também numa rocha ígnea. Então, esse aqui é o processo completo sobre o ciclo das rochas. Aí, pessoal, agora nós vamos falar de cada uma das características sobre as rochas magmáticas e as outras duas também, até a gente finalizar a nossa aula. Então, as rochas magmáticas, pessoal, são formadas a partir da solidificação do magma, que pode ser classificadas em rochas magmáticas extrusivas e rochas magmáticas intrusivas. Então, as rochas magmáticas, olha só, já vem do próprio nome, né? O magma. Então, essas são as rochas magmáticas, tá bom? Aí lembre-se, ela se divide em duas grandes partes, que pode ser as extrusivas e as intrusivas. As extrusivas, pessoal, daí no caso, se forma quando o magma se solidifica na superfície da crosta terrestre. Pode ser formada tanto em contato com o ar, olha só, e com a água. A solidificação é rápida devido à diferença de temperatura. Dessa forma, os minerais dessa rocha não se desenvolvem muito. Já as rochas intrusivas, formadas quando o magma se resfria na solidificação no interior da crosta terrestre, resfriando lentamente, o que propicia o crescimento dos minerais. Para ficar mais fácil, pessoal, para vocês gravarem, lembra-se, as rochas magmáticas extrusivas. Lembra-se, extrusivas, externo, né? Ou seja, superfície da crosta terrestre. Lembre-se as características, principalmente o ar e a água. Já as intrusivas, vocês lembram sempre que a parte do que ela solidifica, na parte interior da crosta terrestre, ou seja, extrusivas fora e intrusivas na parte interior. Tá bom? Então, essas são as principais características das rochas magmáticas. Já as rochas sedimentares, pessoal, são rochas sedimentares que podem ser formadas por uma mistura de materiais, ou seja, os clásticos, químicos e biológicos, sendo classificados e denominados de acordo com o material que ele predomina. Então, eles podem ser clásticos, químicas. Aí eu coloquei outros termos também, que é biogênicas,
biológicas ou bioquímicas. Na sua prova pode aparecer um desses três nomes também, ou também pode ser orgânicas. Aclásticas são formadas por detritos de rochas de minerais transportados. Já as químicas são formadas por íons de solução precipitados. As biogênicas, biológicas, bioquímicas, formadas por ação de organismos aquáticos ou acúmulo desses esqueletos. As orgânicas são formadas por acúmulo de material orgânico, então já o próprio nome já fala o que significa, e restos de vegetais, formando argilas orgânicas e carvões. No grande decorrer de todo o tempo geológico, todos esses sedimentos se acumulam e são soterrados uns aos outros sedimentos, tornando-se consolidados e compactos, as camadas mais ou menos horizontais, né? Então, eles têm o seu horizonte. A estratificação ou acamamento, que significa a mesma coisa, é a estrutura sedimentar primária, típica formada pela superposição das camadas depositadas. Então, essas são as principais características das rochas sedimentares. Pessoal, agora finalizando a nossa aula sobre o ciclo das rochas, né? Vamos falar da última, que daí é a rocha, daí no caso, metamórfica. São as rochas metamórficas, né? Que são formadas por mudanças mineralógicas ou físicas de rochas pré-existentes, ígneas, sedimentares ou mesometamórficas, provocados por aumento da pressão e da temperatura. Então, essas são as principais características sobre as rochas metamórficas, tá bom? O principal que vocês têm que saber. Deixei um textinho também para vocês darem uma lida de algumas outras características sobre as rochas metamórficas. O que eu preciso que vocês mais guardem sobre essas rochas também? Que os processos metamórficos são comuns em regiões de colisão continental e subdução, as placas tectônicas que envolvem a formação de cadeias de montanhas, ou seja, a orogênese, onde as rochas sofrem esforços de compressão e aumento de temperatura, principalmente. Então, este daqui é um outro trecho muito importante que preciso que vocês guardem. Então, são este trecho que fala o que é a rocha metamórfica e aonde que ela se forma, onde que a gente acha essas rochas principalmente, tá bom? Então, esse outro trecho aqui, essas são as principais características sobre as rochas metamórficas. E aqui são alguns exemplos de rochas metamórficas encontrados também, tá bom? E aqui, por última imagem, eu coloquei o ciclo das rochas também, onde que a gente encontra as principais rochas nos solos brasileiros. Então, as rochas ígneas, claras e metamórficas são esse tom de verde, então a gente encontra principalmente sobre os extremos brasileiros, na região norte brasileira, um pouco no centro e a maioria sobre a região sudeste e parte da região nordeste. As rochas ígneas escuras ou básicas também, que é esse roxo, a gente acha principalmente na região sul brasileiro, né? As rochas sedimentares maciças, que são esses tons amarelos, a gente encontra pelo quase todo o território brasileiro. E as rochas sedimentares não consolidadas ou alusivas, que é esse tonzinho mais vermelho, né? A gente acha principalmente na região norte, né? Principalmente em áreas onde nós temos grandes rios, áreas alagadas também, né? Onde nós temos também aqui brasileiro também, e um pouco na região mais ao centro brasileiro. Então, essas são as principais localidades, os principais tipos de rochas que originam os solos brasileiros, que é muito importante vocês estarem sabendo aonde elas se localizam, o nome delas e principalmente as suas características que a gente falou durante esta aula. Vamos ver agora, pessoal, então, os principais tópicos da nossa aula de hoje, né? Então, é um resumão de todo o conteúdo para vocês. Então, a gente viu na data de hoje que a deriva continental ela foi essencial para a formação da teoria da tectônica de placas também. No fundo do mar é formado de enormes cadeias de montanhas, sobretudo sobre o Oceano Atlântico, não esqueçam disso.
As placas divergentes ou construtivos são as placas que se afastam uma das outras, né? Ou seja, são duas placas que vão se afastando uma da outra. As placas convergentes ou destrutivos são aquelas que se movimentam em direção uma das outras. Então, elas vão se movimentando e uma vai acabar subindo em cima da outra, né? As placas conservativas ou transformantes deslizam, né? São aquelas que deslizam em movimento paralelo uma da outra, não havendo afastamento ou aproximação das placas. Então, elas somente vão se afastando uma da outra, né? Então, elas vão se deslizando uma sobre a outra. As rochas, elas são formadas por daí os minérios, né, os quais apresentam diferentes composições químicas, estruturas físicas e de durezas também. As rochas magmáticas são formadas a partir da solidificação do magma, podendo ser classificadas em rochas magmáticas extrusivas e rochas magmáticas intrusivas. As rochas sedimentares podem ser formadas por uma mistura de materiais clásticos, químicos e biológicos, sendo classificados e denominados de acordo com o material que predomina cada uma delas. As rochas metamórficas são formadas por mudanças mineralógicas ou físicas de rochas pré-existentes, ígneas, sedimentares ou mesmo metamórficas, provocadas por aumentos de pressão e de temperatura. Então, esses são os principais tópicos que a gente viu durante a nossa aula de hoje. Então, é bom vocês sempre dando uma revisadinha neste resumo ou também no mapa mental que deixarei para vocês. Agora vamos ver uma questão do Enem de 2014 que caiu sobre a deriva continental. Então ele começa falando sobre um textinho. Eles pegaram um textinho que fala sobre a deriva continental. É uma teoria que afirma-se que um dia todos os atuais continentes formaram apenas uma única massa de terra firme, chamada de Pangeia, como a gente viu lá no comecinho da aula, né? Esse supercontinente, graças ao movimento das placas tectônicas, fragmentou-se várias vezes, até proporcionar a atual forma das massas terrestres, né? Como eu te falei para vocês anteriormente, como se fosse um ovo, ele pegou, trincou esse ovo e cada partinha ele foi se direcionando em uma outra localidade. Aí ele coloca a pergunta: a partir da análise da imagem o aparecimento do dorsal mesoatlântica está associado. Então, a partir todas essas imagens que ele colocou aqui para vocês, qual faz a parte do aparecimento da dorsal mesoatlântica? Então, a alternativa A, ele fala que é a separação da Pangeia a partir do período Permiano. B, deslocamento de fraturas do período Triássico. C, o afastamento da Europa no período Jurássico. D, a formação do Atlântico Sul no período Cretáceo. E E, constituição de orogêneos no período Quaternário, né? Então, pausa esse vídeo, dá uma olhadinha, depois vocês voltam para vocês verem a resposta correta. Então, pessoal, a resposta correta é a alternativa D, que fala sobre a formação do Atlântico Sul no período Cretáceo, né? Então, seria este daqui. Olha só, onde que aparece a dorsal mesoatlântica. Lembre-se, a dorsal mesoatlântica são aquelas montanhas que estão no fundo do mar, áreas, né, que estão sobre o fundo dos mares, que está entre a África e também sobre a América do Sul, né? Nesta parte que você pode ver que até no período anterior não existia o Oceano Atlântico, somente posteriormente. Uma curiosidade também que pode aparecer no seu vestibular sobre a dorsal mesoatlântica pode aparecer com outros nomes também, como a dorsal submarina ou também crista média oceânica também, tá bom? Outra curiosidade que eu trago para vocês também sobre esta questão é que ela possui uma expansão, ou seja, essa expansão dela ainda continua até os dias atuais e ela se move em cerca de 2 a 10 centímetros por média por ano, né? Então, a cada 2 a 10 centímetros ela vai se afastando por ano entre a África e sobre a América do Sul, né? Então, esse é o conteúdo sobre uma questão do Enem que falava sobre a deriva continental. Vocês podem ver que as outras alternativas estão sempre anterior e esse aqui no período quaternário seria este último aqui. Tudo bem, pessoal?
Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Na próxima aula, nós vamos entrar praticamente mesmo sobre geografia do Brasil. Então, vai ser muito importante esses conceitos da aula 2 para vocês começarem a entender a aula 3, porque nós vamos falar sobre a estrutura geológica do Brasil e sobre geomorfologia. Ainda é bastante sobre geografia física, né? Posteriormente, nós vamos chegar mais na geografia humana, tá bom? O que nós vamos estudar? Os tipos de rocha, a estrutura geológica brasileira e os agentes formadores do relevo terrestre brasileiro, é só a parte brasileira. Nesta aula 2, nós vimos mais um contexto geral que também a professora Heloísa vai tratar com vocês. Até a próxima sexta, pessoal, eu vou deixar para vocês uns exercícios propostos, né? Como eu já disse, serão 3 exercícios que eu vou deixar lá na sala do Class. Também vocês podem estar fazendo exercícios que tem na apostila aí do cursinho. Veja e reveja essa aula quantas vezes foram necessário. E caso de dúvidas, mande contato para mim nas minhas redes sociais e no meu e-mail também, tá bom? Deixarei também para vocês o vídeo que os professores fizeram respondendo as questões do vestibular da UEL. Então veja também que eles dão altas dicas, dicas muito valiosas para vocês conseguirem responder as questões do vestibular da UEL também para os próximos anos, porque são dicas pessoais que são válidas para todos os anos, para todos os tipos de prova. Então, até mais para vocês, ótima semana, continue se cuidando, bons estudos, tchau e aproveito o sextou!